Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá para uma aula de sociologia. Eu adiei essa aula, ela seria na semana passada, mas preferi trabalhar essa questão da desigualdade e a relação com o Covid. Agora nós vamos então para essa aula falando da sociologia e das questões de gênero, onde como a sociologia faz uma interseção nas questões de gênero. Meus caros, é um tema polêmico, é um tema obviamente polêmico e difícil de ser trabalhado, mas nós não vamos fugir das nossas dificuldades, não devemos deixar de ver coisas que são importantes para as nossas reflexões sociológicas. Falaremos aqui então de questões de gênero. Para começar, eu vou falar da definição. Então, quer dizer, o gênero é o masculino e o feminino? Não. Então, isso é sexo. Então, o sexo está relacionado à anatomia, à biologia e, consequentemente, não à aula de sociologia. Então, o sexo é a questão relacionada à genitália, aos órgãos, enfim. Tudo isso define que você tem um sexo masculino, um sexo feminino e o intersexual, aquele que antigamente se chamava de hermafrodita. O intersexo intersexual é aquele que, que tem a duplicidade aí anatomicamente falando do masculino e do feminino. Tudo bem? Mas isso não é assunto para a gente, não. O que a gente vai falar aqui é a construção social do sexo biológico. Entendeu? Essa é a pegada do gênero. É só porque o indivíduo nasce com uma determinada genitália que ele é o que ele é? Ou seja, nós somos o que somos apenas pelo sexo, biologicamente falando? Ou há uma construção social por trás disso? Para a sociologia, existe uma construção social do sexo biológico. O ser homem, o ser mulher, o ser masculino, o ser feminino, ele não é uma questão apenas natural. O masculino e o feminino, para a sociologia, eles são construções sociais e que trazem no seu bojo discussões sobre feminilidades, masculinidades, inclusive uma discussão muito interessante que surge daqui a pouco é a questão da masculinidade nociva ou tóxica. Bom, se eu fosse pensar que o gênero é definido puramente como uma coisa ligada ao sexo, tipo, nasceu é isso, nasceu aquele outro e acabou, por que de fato as pessoas diriam que existem coisas de menino e de menina? Inclusive de uma forma proibitiva, meus queridos. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que as pessoas diriam, não faz isso é de menina para um menino? Ou porque as pessoas diriam, não faz isso é de menino para uma menina. Ou senta como mocinha. Ou carrinho, bola é coisa de moleque. Para com isso, menina. Ou ainda diriam para os meninos, não chorem, que homem não chora. Se já estivéssemos definido só pelo sexo, por que existiria toda essa tentativa de construir uma definição nas pessoas? Tudo bem? Dá para entender essa reflexão? Então, o gênero, gente, sociologicamente falando, ele é uma construção social. Ele não é uma coisa com a qual as pessoas já nascem. Ser homem, ser mulher, vai muito além, extrapola a questão sexual e aí, obviamente, entramos numa questão social. E se entramos numa questão social, uma questão polêmica, nós vamos afirmar que existem padrões de gênero. Quais são os padrões de gênero? Aquilo que é imposto e que é esperado pelo todo social em determinados grupos sociais. Na nossa sociedade, se estipula que é esperado que a mulher tenha determinadas tarefas e uma trajetória marcada por, em um determinado momento da sua história, ela case e tenha filhos, certo? Note que isso é muito mais esperado da mulher do que do homem. Isso é um padrão de gênero. Tá? Obviamente que se a mulher for casar, ter filhos, isso também acaba muitas vezes envolvendo o homem. Mas a expectativa social não é tão grande. A expectativa social sobre o homem, nesse sentido, não é tão grande. É óbvio que o homem também recebe um padrão de gênero, uma expectativa social, que ele seja forte, que ele não chore, que ele trabalhe e sustente uma casa. Quer dizer, o que não necessariamente precisa ser uma verdade. Não estou falando para os meninos a partir de agora ficarem vagabundos, não vou mais sustentar ninguém, não vou trabalhar. Não é isso. Mas é que numa relação social não necessariamente precisa ser só o homem, o cara que traz dinheiro para dentro de uma casa. Óbvio. Tudo bem? Então, existe a questão sexual, óbvio que existe a questão de sexo, vou voltar aqui, mas existe uma questão que vai além do sexo, existe a questão do gênero, que é a construção social. Tudo bem? Bom,
Aí a gente discute algumas coisas bastante interessantes assim dentro, né, da questão de gênero. A primeira delas é o padrão de gênero. O que é um padrão de gênero? É uma ação, uma atitude, uma expressão que é esperada de um homem, que é esperado de uma mulher. Estabeleceu-se, então, portanto, um padrão de comportamento para esse gênero, para determinados gêneros, certo? Vocês devem estar ouvindo o Bento chorando ao fundo aqui. Eu não sei nem o que está acontecendo porque eu estou no quartinho gravando. Mas é sono, né? Essa hora, eu estou gravando aqui, são 10h20 da noite, ele deve estar com sono. É, não espera-se que o homem chora, né? Que o homem chore. Então, existe uma atitude tipicamente masculina de guardar os seus sentimentos. Isso é um padrão de gênero e isso, obviamente, é uma construção social. Sociologicamente, isso é uma construção social. Assim como a noção de divisão sexual, por vezes também chamada de divisão sexual do trabalho. Por que a gente não fala só do trabalho? Porque é muito ligado ao trabalho, mas não só ligado ao trabalho que existe essa divisão. Então existe a divisão das tarefas do lar, existe a divisão do cuidado com os filhos, tudo isso vai se definindo ao longo do tempo e em geral a mulher é prejudicada. Notem que a mulher é quem trabalha fora e também cuida do lar, cuida dos filhos, cuida das compras. Vocês, algum de vocês outro dia, né, da turma de vocês, eu não lembro quem exatamente, mas foi uma das meninas, me mostrou uma pesquisa, salvo engano foi a Bionda, né, feita no Instagram que mostrava, seus maridos são pessoas que participam e tudo mais, mas quando as perguntas iam sendo direcionadas, ficava muito claro que não, as pessoas não participam de fato, né, da vida, né, da criação dos seus filhos. Tudo bem? Então aí você vê uma divisão sexual desigual nessa questão da educação dos filhos. Tudo bem? Isso é uma questão também relacionada a gênero. Essa divisão sexual, ainda que traga o termo sexual, ela não é só em relação ao sexo biológico, ela está relacionada a essa construção social do gênero. Beleza? A gente pode falar também, galerinha, de uma identidade de gênero. O que é identidade de gênero? É como as pessoas se identificam. Então, é uma experiência subjetiva, né? E que, né, não necessariamente ela depende do sexo. Ela vai depender de como a pessoa se percebe. Então, de como ela identifica-se. Em geral, a gente vai ter 4 conceitos aí, 2 e 2, 2 parzinhos. O conceito de binário e não binário, transgênero e cisgênero. A ideia de binário, né, que trabalha com essa dualidade, com dois, né, uma combinação binária aí que vocês trabalham, acho isso na matemática. Pares, ok? Então, o binário é aquele que entende-se como masculino versus feminino, feminino versus masculino, então e que se relaciona dessa forma. Ou masculino versus masculino, feminino versus feminino, enfim. Essa é a identidade relacionada a esse aspecto binário. O não binário é aquele que não identifica-se. Se vocês participaram da Olimpíada de História do ano passado, vocês viram uma questão muito interessante lá sobre na primeira das provas. Caso não tenham visto, eu vou mandar para vocês também. Eu vou fazer uma cópia aqui do material e achar também o link de uma música que discutia muito bem essa questão do não binário, de uma rapper brasileira chamada Trixie, alguma coisa assim. Enfim, eu acho e mando para vocês. Além disso, tem a questão do transgênero e do cisgênero. O cisgênero é aquele que, né, identifica-se com os padrões, né, previamente estabelecidos pela sociedade. A imensa maioria das pessoas na nossa sociedade é cisgênero, tá? Não estou dizendo que todas são, por favor, mas a maioria das pessoas na nossa sociedade elas são cisgênero. A pessoa cisgênero é aquela que tem uma identidade de gênero correspondente àquele que lhe foi atribuído quando ela nasceu, quando ela surgiu. Então, é o menino que nasceu como menino e entende-se como menino. É a menina, né, que nasceu, né, com a questão anatômica, né, definida como uma menina e entende-se como uma menina. Então, a imensa maioria da sociedade é cisgênero. Agora, tem pessoas que não identificam-se e essas pessoas são transgênero. Por que é importante a utilização do termo cis ou cisgênero? Porque a gente sai ou abandona o termo normal, normalidade. Então as pessoas pensam muito no normal. Ele é transo, como se o trans fosse anormal. Então, para fugir da expressão normal e anormal, a gente usa cada vez mais o cisgênero e o transgênero como
como esse pares de opostos mesmo. Tudo bem? É importante sempre destacar nesse sentido que o termo opção sexual ele é estranho, gente. Ele tem que ser abolido. As pessoas ainda usam muito o termo opção sexual, mas por favor substituem por orientação. Porque opção parece que eu escolho, né? Fala, hoje eu tô cisgênero, amanhã não quero estar mais cisgênero, quero estar transgênero, depois quero voltar. Não que as pessoas não possam passar por mudanças, questionamentos e questionarem as suas identidades, mas elas são algumas coisas. As pessoas não podem escolher necessariamente o que elas são. Tudo bem? E por isso, opção está relacionada à escolha. A orientação é aquilo como a pessoa orienta-se e define para os outros o que ela é. Tudo bem? A gente discute muito, né, dentro dessas temáticas, dois termos. O termo heteronormatividade, que eu acho que eu coloquei aqui, coloquei sim, e além disso a ideia de uma preponderância de uma forma específica de masculinidade. Mas vamos lá. Quando eu falo de sexualidade, eu falo então em hétero e homossexual, em geral, em linhas gerais. Tá? O hétero é aquele que se identifica pelo outro e o homo é aquele que se identifica pelo próprio. Tá? Então, a hétero, lembrem lá do Kant, que nós já estudamos heteronomia, o outro binomeio. Hétero é o outro e o homo é o mesmo, é o igual. Não que isso seja uma regra, mas em geral a nossa sociedade tende a ser mais heterossexual. Existe uma preponderância disso. E ok, não há nenhum grande problema nisso, mas o grande problema é a heteronormatização. Ou seja, acreditar que só o hétero é o normal e que o outro é bizonho, bizarro, é anormal, é depravado e tal. Gente, a sexualidade alheia não nos interessa. Pode interessar se você pensa em relacionar-se com uma outra pessoa, mas tirando isso, não tem um motivo para eu querer ter um interesse sobre as coisas que não são minhas. Tá? Então, é bizonho que ainda existe essa heteronormatização, essa definição de que o hétero é o correto, é o certo. Tá? Eu não estou querendo aqui desconstruir todo o padrão de uma sociedade historicamente construída, eu não estou querendo que vocês abandonem tudo aquilo que consideram certo e passem a transformar suas identidades de gênero. Não é isso. Mas a gente precisa entender que, para além daquilo que eu considero como normal, saudável, existem outras definições que são também normais e saudáveis. Beleza? Bom, vocês são pessoas avançadas, eu nem precisaria discutir isso com vocês. Ainda pensando nessa heteronormatização, a gente pensa no conceito de masculinidade. E eu gosto muito de discutir a masculinidade nociva ou masculinidade tóxica. O que é ela? É a ideia de que existe uma forma de ser homem que tem que ser preponderante. Como assim? E qual a relação disso com a heteronormatização? O homem não chora, o homem tem que garantir, tem que prover, o homem tem que trazer dinheiro para dentro de casa, o homem tem que resolver seus problemas na porrada, o homem tem que lá. Mil coisas, tem que gostar de automóvel, não pode gostar de dança, por exemplo. Enfim, esse tipo de coisa é uma forma de se construir socialmente o homem e que, obviamente, é venenosa para o próprio homem. Por isso, a gente trabalha esse conceito como masculinidade tóxica ou masculinidade nociva. Beleza? Uma discussão sociológica extremamente importante é a discussão do movimento LGBT. LGBT é a sigla um pouco mais antiga e resumida mesmo do LGBT. A gente vai falar melhor de movimento LGBT falando de movimentos sociais, porque a gente fala de vários movimentos sociais, agrários, movimentos urbanos, agrários, movimento negro, movimento feminista, enfim, existem inúmeros movimentos sociais no Brasil e no mundo, o ambiental, enfim. Como vai ser a atuação desses movimentos? O movimento social ele vai para a rua, quer dizer, por enquanto, torna-se um pouco mais restrita, mas o movimento LGBT é um dos que levanta, ao lado do movimento feminista, muito a bandeira dessas discussões que a gente está tendo aqui de gênero. Agora, o que o movimento LGBT busca? Equidade. O que é equidade, gente? Tem uma diferença muito grande. Eu lembro de ter falado isso superficialmente no ano passado, da diferença de equidade e igualdade. Igualdade é quando eu busco dar tudo igual para todo mundo, ou as mesmas condições para todas as pessoas. Mas não é isso que eu preciso. Então, se eu por exemplo, Rafael, professor Rafael, eu sou um homem hétero, tá?
Eu estou dentro do conceito do que a sociedade considera normal. Eu não sofro preconceito pela minha identidade de gênero. Tudo bem? Eu sou um homem branco, hétero, cisgênero. Tá? Então não tenho nenhum grande problema, né, com a sociedade. A sociedade não vê nenhum grande problema com as minhas questões, mas ela vê com as questões do outro. Então eu não preciso de espaço para discutir a minha sexualidade, eu não preciso de espaço para discutir gênero por mim, mas eu preciso pelo outro. Isso é equidade, dá oportunidades diferentes para que pessoas tenham resultados, né, de mais igualdade. Agora, eu acho que cortou aqui, eu acabei não salvando o final da digitação. Quando eu falo do movimento LGBT, é sempre importante que eles estão, através de políticas públicas, né, lutando por equidade, através de políticas públicas que combatam homofobia ou outras formas de preconceito. Tudo bem? Tranquilo? É uma discussão bacana, né? E por ser uma discussão bacana, a gente faz uma tarefinha linda. Eu só quero que vocês produzam um texto sobre gênero e liberdade. Dou uma semana para os senhores e para as senhoras fazerem isso. Podem no domingo se empanturrar de chocolate e depois do chocolate da Páscoa vocês produzam um texto sobre a relação entre gênero e liberdade. Professor, que tipo de texto? Quantas linhas? Livre. Livre, mesmo. Eu quero um texto. Façam o melhor possível dentro das suas especificidades de tempo. A gente definiu, né, coletivamente, que as tarefas têm prazo definido de 2 dias, mas eu vou estabelecer para essa tarefa um prazo maior. E nem vou colocar ela no plural, porque eu não sei como colocar tarefas dissertativas no plural. Então vocês me enviam, tá, via WhatsApp, via e-mail, tanto faz, a gente define depois a forma do envio, mas vocês vão me enviar um texto, vou produzir um texto livre sobre a questão de gênero e a liberdade, e assim a gente consegue associar as nossas discussões filosóficas com as nossas discussões sociológicas. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Bons estudos, meus queridos. Fiquem em casa.